Chamo-me Cláudia Milhazes, nasci em Barcelos em 1963. As manifestações culturais que eu estou mais envolvida é na Olaria de Barcelos, o Figurado de Barcelos e a Festa das Cruzes. A Olaria de Barcelos é uma manifestação cultural que está a ser objeto de registro e que nasceu a partir da necessidade do homem de ter objetos utilitários facilmente execuíveis e que depois respondessem às necessidades dos seus utilizadores. Há um conjunto de pessoas que nesta região, porque havia jazidas de barro de grande qualidade, começam a trabalhar na olaria utilitária, produzem as suas peças e essas peças fazem parte da nossa memória coletiva, foram utilizadas não só na região de Barcelos como em todo o país e são hoje importantes manifestações, muitas delas já até com alguma dificuldade de registro, porque há elementos que já não estão presentes entre nós. Há peças que já não são feitas, há oleiros que já não estão vivos e, portanto, esse registro tem sofrido algumas dificuldades devido a esta situação. O Museu de Olaria é a instituição que, no fundo, está a liderar estes processos de registro e inventariação do património imaterial de Barcelos. E estas três manifestações são aquelas que estão numa fase mais avançada e são muito importantes a vários níveis. O papel do museu neste trabalho é de facto fundamental para que no futuro a memória destas produções e destas manifestações estar bem presente e estar registada numa instituição que tenha algum peso e algum poder até a nível nacional poder classificar e registar estas manifestações. Os oleiros de Barcelos e as barristas, normalmente mulheres, porque o papel da mulher é fundamental no Figurado de Barcelos. Começou por ser uma produção feminina porque eram aquelas que, no seu tempo mais livre, tinham disponibilidade para produzir pequenas peças que eram uma mais-valia para a economia daquele agregado familiar, mas depois, quando o figurado deixa de ser uma produção para venda na feira de pequena economia e passa a assumir um papel de arte popular, nós olhamos para uma peça destas e consideramos que é um objeto artístico. O papel das mulheres é aqui, volta aqui a assumir uma preponderância e elas continuam a ser as verdadeiras artistas. São elas aquelas que dão a cara pelo Figurado de Barcelos, são elas que na sua vida cotidiana conseguem, além de todas as tarefas que têm que fazer no seu dia-a-dia, fazer esta produção que no fundo caracteriza muito o nosso artesanato e toda esta manifestação que é o Figurado de Barcelos. A minha participação neste trabalho de registro e de inventário do património imaterial e das manifestações que referi tem muito a ver com o facto de eu ser diretora do Museu de Olaria há alguns anos. Portanto, eu estou a trabalhar no museu há 26 anos e, portanto, durante esse período eu fui contactando com estas manifestações e tentando ao máximo divulgá-las e qualificá-las, ou seja, não é só conservar e divulgar um património que nós já temos, mas qualificar este património e torná-lo de facto um verdadeiro património artístico. A importância destas manifestações atrás referidas para a classificação de Barcelos e a sua integração na rede das cidades criativas da Unesco foram, de facto, momentos fundamentais
para que Barcelos conseguisse adquirir este título, que no fundo não é só um título, mas é sim uma forma de poder dar visibilidade a todas estas manifestações. Barcelos, Cidade Criativa da Unesco, é de facto uma marca que vai tornar a nossa cidade, vai dar à nossa cidade um maior palco, digamos assim. Ao facto de nós podermos estar associados a um conjunto de outras cidades, não só europeias como mundiais, em que o artesanato e as artes tradicionais são de facto a mais-valia e o fundamento dessa classificação e dessa integração, é sem dúvida de enorme importância para a nossa cidade. Com isso, nós ambicionamos não só promover ainda mais as nossas produções locais, não é? Como, ao mesmo tempo, também dar à cidade, em termos turísticos, uma mais-valia e uma acessibilidade a outros públicos, digamos assim. A pandemia, de facto, veio trazer um impacto muito grande, quer às produções artesanais, quer, de facto, a todo um conjunto de atividades que se desenvolviam no nosso concelho e que, por força desta pandemia, tiveram que ser canceladas, adiadas ou suspensas, digamos assim. Na produção artesanal, o impacto é tão grande que hoje mesmo sai um decreto-lei em que o governo português vai dar um apoio excepcional às unidades produtivas artesanais, porque o impacto é realmente devastador. Os produtores não conseguem vender, não têm os seus locais habituais de venda, têm as suas oficinas repletas de produções que não conseguiram escoar e como eles vivem apenas disto, de facto, a sua vida económica está muito perturbada com toda esta situação. Portanto, a esse nível foi, de facto, um impacto enormíssimo e penso que vai ser muito difícil até recuperar algumas unidades produtivas, sobretudo a nível da olaria utilitária, em que a produção já não era muita, agora nesta situação é muito mais complicado. A nível das festas, sem dúvida que também foi um impacto gigantesco, primeiro porque as festas foram suspendidas, no ano 2020 não houve Festa das Cruzes. Tentamos de alguma forma digitalmente mostrar às pessoas o que seria, o que é a Festa das Cruzes, fazer sentir aquele momento, mas é evidente que não é a mesma coisa. Uma festa vive-se na rua, com a música, com todos os atos simbólicos que lhes são associados, portanto o impacto foi gigantesco. Esperamos que 2021 nos permita recomeçar e voltar ao normal e ter de novo a nossa Festa das Cruzes, tal como ela vem acontecendo nos últimos séculos, e o figurado e a olaria de Barcelos voltem a ter a sua produção recuperada e os seus produtores recuperados também desta situação. Barcelos tem um património material muito rico, vai muito além destas 3 manifestações. Há muitas outras que nós temos previstas no nosso plano de intenções para 2021-2022, fazer o registro e a inventariação, que vão desde o teatro popular à produção de outros objetos que não têm a ver com a olaria e o figurado, o bordado de crivo, as gamelas em madeira, o pão das almas. Portanto, há um conjunto de outras manifestações que são, de facto, muito importantes, que identificam muito a nossa região, que têm muito a ver com a nossa cultura e que hoje em dia é fundamental nós trabalharmos nelas para, no futuro, podermos salvaguardá-las, no fundo, e trazê-las à memória de todos quanto vierem a conhecer a história de Barcelos.